conversando um pouco, certo, Paulinha Carvalho, da reaproximação. Reaproximação, é certo? Não, aproximação, exatamente. Eles nunca foram próximos, agora eles estão muito próximos. Exatamente. Bolsonaro e Pablo Marçal. Meu querido Harvard, por favor. Eu não sei hoje em dia se isso é elogio ou se é ofensa. Do jeito que Harvard tá, eu... Ai, que lindo, gente. Quanto orgulho desse menino, da universidade. Olha só, eu queria começar essa discussão porque eu observei uma coisa aqui, e eu posso ter feito confusão, tá? Eu não acho que tenha sido intencional, mas quando a Bia estava lendo a reportagem dela, enquanto ela estava narrando a reportagem, ela falou assim: o Pablo Marçal disse que era hora de deixar a moral de lado. Vamos ouvir agora a fala do Pablo Marçal. E por isso que eu acho que não foi intencional, porque ela colocou a fala dele. E aí, quando eu ouço a fala, ele fala assim: está na hora de deixarmos a nossa reputação de lado. E reputação e moral são duas coisas absolutamente distintas. Reputação, não sei se em algum momento ele falou moral também, mas deixar a reputação de lado não tem nada a ver com deixar a moral de lado. E eu posso dizer isso para vocês porque eu sou uma pessoa zero preocupada com a minha reputação. Não tenho nenhuma preocupação com a minha reputação. Já jogaram a minha reputação no lixo de todas as maneiras que podiam jogar e vão continuar jogando enquanto eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Agora, a minha moral, eu não cedo por nada nesse mundo. Eu prefiro morrer do que fazer uma concessão moral, algo que eu não acredito hoje em dia. E eu acho que essa discussão passa um pouco por isso, Paulo. Passa um pouco por isso. Vou fazer aqui uma comparação. Por exemplo, você está falando em transformações, né? Vou pegar algumas transformações que aconteceram do dia 1º de outubro para hoje. Ciro Gomes, o que ele dizia do Lula? Corrupto, corruptor, ele é o responsável pela tragédia moral do Brasil, nem que eu reencarnar eu apoio Lula, etc, etc. Ele colocou essas posições. No dia 3 de outubro, ele estava fazendo, ou 4 de outubro, sei lá, ele estava fazendo um vídeo dizendo que concordava integralmente com o PDT apoiando o Lula. A Simone Tebet, a vice dela, numa reportagem censurada aqui, disse na Jovem Pan que o Lula estava envolvido, tinha sido achacado lá no caso do Celso Daniel, estava envolvido no caso. A própria Simone Tebet disse que o Lula foi protagonista do maior esquema de corrupção da história do Brasil, atacou o Lula em todos os debates. No dia, 5 de outubro, ela estava apoiando o Lula. O Pablo Marçal nunca fez estes ataques durante a campanha, ele não foi um ferrenho opositor ao Bolsonaro. Era uma campanha, inclusive, que tinha quase que uma coisa de não agressão mesmo. Ele atacava bem mais o Lula. Ele era ele se colocava como nenhum nem outro. Mas ele não era uma campanha de ataque ferrenho ao Lula, ao Bolsonaro, perdão. Era uma campanha de ataque ferrenho ao Lula. Então, não me gerou nenhuma surpresa que o Pablo Marçal apoiasse o Bolsonaro. Veja, quem acompanha a trajetória do Pablo Marçal, e eu nem acompanho tanto assim, mas ele é um self-made man, um cara que começou como entregador de pizza, é um cara que sempre utilizou muito do discurso cristão, sempre se colocou muito abertamente como cristão. E aí você chega nesse momento, você pode não gostar, morrer de amores do Bolsonaro, ou pelo Bolsonaro, pode achar que ele não é o cara mais maravilhoso do mundo e achar que você seria um presidente melhor do que ele. Mas é a história da barraquinha de sorvete, que tem sorvete de limão e de cocô. E aí você fala assim, mas eu não gosto muito de sorvete de limão. Querido, entre limão e cocô, eu tomo sorvete de limão. Mesmo que você não goste muito de limão. E no final das contas, para amarrar o comentário, o ponto é o seguinte: quando o Pablo Marçal faz isso que ele está fazendo, eu acho que ele está seguindo o próprio conselho de abrir mão da reputação para apoiar algo que é maior do que isso. Ele entende que ter o Jair Bolsonaro como presidente do Brasil novamente, assim eu ouvi, assim eu entendi o fato, mesmo que isso abale a reputação dele, como você disse, Paulo, estava dizendo um troço, agora virou mito. Eu acho que ele faz isso, abrindo mão da sua reputação, porque entende que Jair Bolsonaro precisa ser reeleito presidente para o bem do Brasil. Muito bem. Guga, para a gente fechar esse assunto. Aliás, o Pablo Marçal, quando esteve aqui, adorou o Guga. Meu querido Pablo Marçal,
Eu perguntei pro Pablo. O Pablo Marçal, gente, ele se tornou conhecido no Brasil depois dele levar um grupo para uma montanha para fazer um trabalho de coaching e não conseguir descer da montanha e ter que pedir socorro para os bombeiros. Foi aí que ele se tornou conhecido nacionalmente. Mas ele já tinha histórias antes, histórias peculiares, como, por exemplo, ter sido condenado por fazer parte de uma quadrilha que roubava bancos a partir de fraude na internet. Fora isso... Começou o assassinato de reputação. Ele também... isso tudo é fato, isso tudo é notícia, nada disso é olha o preâmbulo, olha o preâmbulo. Assassinato de reputação é você falar que cupicha é crime e ligar o Complexo do Alemão a grupos criminosos. É crime. Eu não digo que eu liguei Complexo do Alemão a grupos criminosos. Deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Vamos voltar no Pablo Marçal aqui, por favor. Alô, Pablo Marçal. Já foram para o Complexo do Alemão e para a montanha. Vamos voltar para o Pablo Marçal. Guguinha, por favor. Baixou o energúmeno de novo. Vamos lá. É porque o Lula, de alguma maneira, pode estar querendo dar um salve para a bandidagem. Esse pessoal, sim, é muito leviano. Eu não falei, falei o oposto. Falei o que eu estou contando aqui, gente, olha, vocês viram o que eles quiseram fazer a conexão do CPX, vocês assistiram. Agora ele quer falar que fez o oposto. É uma coisa de esquizofrênico. O oposto das mentiras que você está falando aqui lá. Vamos lá, depois chama o VAR. Baixou o espírito do energúmeno. CPX... Não, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês não falarem de Pablo Marçal aqui, é Pablo Marçal. Vocês já falaram de CPX. Por favor, Gugas, o que você tem para falar de Pablo? Olha essa imagem. O que você tem para falar dessa imagem? Olha bem nessa imagem e fala sobre essa imagem. Olha essa imagem a gente tem o quê? Essa pessoa que eu estava descrevendo há pouco antes de ser interrompido, que ficou conhecida no Brasil por fazer esse papelão de levar um grupo para um esquema de coaching numa montanha onde tiveram que pedir ajuda para os bombeiros, e ele tem a história de já ter sido condenado na justiça por fazer parte de uma quadrilha que desviava dinheiro de banco por meio de fraude na internet. E fora isso, tem aquela pergunta que eu fiz aqui e que ele ficou muito irritado no Morning Show, sobre o dia em que ele tentou levantar uma cadeirante à força numa igreja. Um companheiro dele pega, um ajudante dele, uma cadeirante e tenta levantá-la pelo colo, à força, para ele fingir que faz milagre. Foi isso que eu perguntei para ele no Morning. E ele ficou extremamente incomodado quando eu perguntei isso, porque é uma história que ele não gosta que as pessoas saibam. Mas, enfim, vocês viram aqui no Morning toda a reação dele naquele dia. Agora, ele falou, o Pablo Marçal, para as pessoas deixarem de lado a reputação, e ele compara com o Bolsonaro, que deixou a reputação de lado. É claro que ele está falando isso no intuito de direcionar as pessoas a fazerem o que for possível para o Bolsonaro vencer, inclusive, às vezes, indo contra a moral da pessoa, se for necessário. É óbvio que é no sentido de fazer uma guerra midiática, e é por isso que o Carlos talvez tenha se sentido com ciúmes e tenha reclamado, porque quem faz esse papel de atacar nas redes, junto com o gabinete do ódio, de linchar, de tentar conseguir o voto na base do grito e do medo... O Guguinha... você está falando da esquerda? Guguinha, se você tivesse frente a frente com o Pablo Marçal, imagine que ele esteja aqui no estúdio e você também na semana que vem, assim, só uma suposição, o que você perguntaria para ele? Olha, você não conseguiu fazer um milagre de levantar a cadeirante e tentou levantá-la à força, mas não conseguiu fazer o milagre de levantar a cadeirante. Será que você vai conseguir fazer o milagre de levantar a popularidade do Bolsonaro nas redes, fazendo esse discurso? Guguinha, faz convite para o Pablo Marçal vir aqui no programa. Ai, sim, quem sabe ele consiga fazer um milagre na cabeça do Guga. O que você acha? Tem uma espécie de Janones do outro lado. E o Bolsonaro, gente, ele jamais aceitaria, porque o Bolsonaro, de fato, não tem muito a ganhar com o Pablo Marçal. O Carlos está certo em dar esse toque. O Pablo Marçal tem muito mais a ganhar ficando na sombra do Bolsonaro, como muitos ficam na sombra e ganham. E ele tem muito a ganhar fazendo esse papel. Mas o Bolsonaro não tem muito a ganhar com ele. Zoe, faz um convite, porque o seu convite ele é um pouco mais bonito. Eu quero fazer um convite. Pablo Marçal, vem aqui no Morning. Tente fazer um milagre na cabeça desse Guga. Será que você consegue? Venha, por favor. Eu e o Figueiredo e o Felipe agradecemos. Mas é lavagem cerebral, já que... O que foi, Paulinho? O que você falou, Paulinho? Ele quer muito, ele falou. Que é mais fácil curar um aleijado da cadeirante do que um aleijado mental. Muito mais. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Peraí. Calma. Deixa eu só falar, por favor, em milagres aqui. Eu quero falar um pouquinho de milagre agora pra vocês. Misture as coisas, Paulo Matias.